Meninas, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para estar realizando um vídeo, tá? O tema da aula é meningites. Então, gente, o que é meningite? Meningite é um processo inflamatório das meninges. As meninges, gente, consistem em 3 camadas, tá bom? Dura mater, aracnoide e pia mater. Então, gente, quando eu falar meningite, eu tenho que lembrar que é um processo que inflamatório das meninges, né? A meningite, gente, ela pode ser adquirida ou associada a uma infecção prévia mal curada, tá? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, o paciente esteve com uma sinusite, não foi diagnosticada com sinusite, não fez o tratamento adequado, né? Ficou piorando, aquela infecção foi estendendo e ocasionou uma meningite. Isso pode ocorrer? Sim, tá? Mas leva um tempo, leva o que? Um tratamento inadequado daquela infecção interior. Traumas, tá? Fraturas de crânio, otite também pode ocasionar a meningite. Eu tenho as infecções sépticas e as infecções assépticas. Quando eu falo, gente, infecção séptica, eu vou lembrar de infecção bacteriana. É uma infecção mais grave, tá? Que tem que ter um olhar maior para aquele paciente. Quando eu falo que eu tenho uma infecção asséptica, é uma infecção ocasionada por vírus, tá bom, gente? Então, lembra-se disso. Quando eu falar séptica, quando eu falar bacteriana, eu lembro de um processo mais grave, tá? Mais preocupante. Eu coloquei algumas bactérias, alguns vírus que pode ser o ocasionador dessa patologia. Os sinais, gente, quais que são as manifestações clínicas? Lembra, sinal, eu vejo, né? E sintoma, o paciente me relata. Febre, cefaleia, dor de cabeça, né, gente? Náusea, vômito, confusão mental, prostração, tá bom? Então, confusão mental, eu vou lembrar sempre da minha escala de coma de Glasgow. Muitas vezes vai estar alterado, o paciente está confuso, está desorientado, está com febre, né? E tem um sinal muito característico da meningite. Qual que é o sinal mais característico da meningite? Rigidez de nuca, tá? Então, quando não for trauma, o médico vai estar pedindo para o paciente realizar esse movimento, ó. A nuca do meu paciente está conseguindo se movimentar. O paciente que está com rigidez de nuca, ele não consegue abaixar totalmente. Ele tem essa nuca rígida, ele tem essa alteração. Então, a principal alteração quando eu falo na meningite, quando eu falo de manifestações clínicas, será a rigidez de nuca, ok, galera? Não pode esquecer isso, hein? A transmissão, né, gente? A transmissão da meningite bacteriana, ela é transmitida de pessoa por meio de gotícula e secreções nasofaríngeas. Quando eu falo gotícula, né, são as partículas maiores que 5 micras, partículas mais pesadas, né, que são produzidas no momento da tosse, né, no momento do espirro, entre outras. Elas não conseguem manter no ar, tá bom? Então, quando eu falar a transmissão da meningite bacteriana, é de pessoa a pessoa por meio de gotícula. Então, gotícula, eu tenho que ter uma distância daquela pessoa, o quê? De no mínimo 1,5 metro, né? Eu evito estar muito próximo para estar o quê? Adquirindo, para estar, caso o paciente tenha, ao falar, tenha alguma gotícula, né? Alguma coisa vem sobre mim, eu posso ser contaminada. Então, por isso que é importante manter essa distância, tá bom? No caso de infecções virais, a transmissão fecal-oral, né? Ela também é de grande importância. Então, meninos, eu preciso que você saiba diferenciar partícula e gotícula. Partícula são o quê? São partículas pequenas, consegue ir para grandes distâncias, consegue ficar no ar. Por exemplo, a tuberculose, se eu sou portadora de tuberculose, vou espirrar aqui agora, essas partículas conseguem ficar no ar, conseguem atingir uma distância muito grande, tá bom?
Gotícula é uma partícula pesada, ela não consegue ficar no ar, ela não consegue ficar suspensa no ar, por isso é importante manter essa distância, né? Nós, profissionais da saúde, vamos ter que realizar o tratamento, então terá que chegar mais próximo desse paciente. Então, eu vou mostrar para vocês a importância do uso do EPI, tá? Então, no caso, é importante utilizar máscara, capote, tá bom, gente? Adotar medidas como uso de óculos, né? Luva, tudo isso. Principalmente a máscara, não pode esquecer, tá? Caso esse paciente tenha que realizar uma transferência, vamos supor que meu paciente ele tá na UTI, eu vou ter que levar ele lá na tomografia, que é um outro setor do meu hospital. Esse paciente tem que estar de máscara, tá bom, gente? O paciente também, então isso é importante tá lembrando. Esse paciente vai manter em um quarto de isolamento, né, por causa dessas gotículas, por ser uma doença transmissível. Nesse quarto de isolamento, eu vou ter um antequarto, né? Esse antequarto é o quê? É um quarto pequeno, né? Antes de chegar naquele, eu tenho uma porta dividindo o antequarto e o quarto. Ali vai ficar o quê? Os capotes, o EPI necessário para eu estar utilizando com aquele paciente, tá? Não pode esquecer, em hipótese nenhuma, de colocar a identificação no leito daquele paciente, né? Então, no leito dele vai ter uma precaução por gotícula, tem que ter escrito ali, tem que ter uma placa específica, tá bom, gente? Essa placa qualquer um consegue visualizar ela, só jogar aí na internet placa precaução de gotícula e consegue estar identificando, tá bom? O diagnóstico, né? Clínico, né? De sinais e sintomas. Então, eu tenho esse diagnóstico clínico, eu tenho esse diagnóstico que o paciente está com rigidez de nuca, está com febre, está com náuseas, está com cefaleia intensa, né? E tem os exames laboratoriais também, que é de grande importância, tá? Lembrando, caso esse paciente, né, ele venha fazer o uso de antibiótico, é necessário realizar um antibiograma, né? Conseguir observar qual bactéria está presente e qual antibiótico essa bactéria é sensível e resistente. Porque se eu realizar um tratamento sem antes esse antibiograma, né, pode ser que eu estou dando um antibiótico para esse paciente e ele não está sendo eficaz, que o paciente ele já tem uma resistência, ele não é sensível, tá bom? Então, o que acontece? Muitas vezes, gente, esse antibiograma ele demora um pouco mais para tá ficando pronto. Então, entra com antibiótico, tá? Em primeiro momento, mas solicita a realização desse exame, ok? Tem também, gente, a meningite fúngica, tá? Ela tem uma incidência, né, bem reduzida. Ela não é transmitida de pessoa por pessoa. Geralmente, os fungos adquiridos por meio de inalação, tá? Dos esporos que entram nos pulmões e podem até chegar às meninges. Então, quando eu falo de meningite fúngica, já é algo que não tem uma relevância tão grande, tá? Ela é mais tranquila para ser tratada. Então, as mais severas são as meningites bacterianas e virais, principalmente as meningites bacterianas. Quando eu falo do diagnóstico, gente, voltando aqui, porque eu lembrei de falar isso com vocês, eu coloquei uma série de exame na apostila, tá? De nome de exames que pode estar sendo realizado. E também, gente, muitas vezes é realizada a coleta do líquor, tá? Essa coleta do líquor, gente, ela a maioria das vezes é realizada e também observa o aspecto daquele líquor, tá? O líquor que é coletado, ele tem um aspecto que é límpido, né? Ele tem um aspecto que é transparente, né? Incolor, ele parece uma água, né? Uma água de rocha, por exemplo.
Quando eu tenho um processo infeccioso, né, ele aumenta os elementos figurados. Então, no caso, quando eu tenho a presença de um processo infeccioso, ele fica turvo, né? Ele varia essa coloração, ele parece um líquido turvo, um líquido que está com a presença de secreção, tá bom? Eu não sei se alguém já fez exame de urina aí, já percebeu quando a urina vem turva, né? Que tem aqueles segmentos, por exemplo. Coloquei para vocês aí, tá bom, gente, a posição que é realizada essa coleta de líquor, deitada ou sentada, tá? E quem realiza essa coleta é um médico, tá bom, gente? Então, vai avaliar essa questão desse líquor, né? Como que está o seu aspecto, se teve alguma alteração. O tratamento, né, gente, é uso de antibiótico, tá bom? O tratamento dos sinais e dos sintomas desse paciente, se ele estiver com febre, dá um antitérmico, né? Por exemplo, se estiver com febre, realizando compressas frias nesse paciente, tá? Instituir as precauções, sempre instituir essa precaução, tá? Por gotícula, é extremamente importante, é um cuidado de enfermagem, atentar sempre para a alteração dos sinais e sintomas, reposição de líquido. Gente, é importante eu estar observando se após o uso daquele antibiótico o paciente está apresentando alguma melhora, né? Se esse paciente apresentou que uma melhora clínica, reduziu a confusão mental, né? Como que tá esse paciente? É de extrema importância estar realizando a anotação daquele paciente, como que ele passou o dia, se apresentou algum sinal, algum sintoma, se teve alguma alteração nos sinais vitais, é de extrema importância, tá bom? Em termos de prevenção, né, gente, existe a vacinação. Eu tenho que evitar aglomeração, ficar em lugares, né, muito aglomerado, muito próximo, lugares fechados, onde não tem luz solar, onde não tem troca de ventilação, tá? É extremamente importante manter a ventilação, manter essa luz solar, porque reduz a probabilidade de infecção, até mesmo porque esses micro-organismos, frente à luz solar, frente a essa troca de ventilação constante, ele tem uma vida bem reduzida. Tá bom? Então é importante estar realizando essas prevenções, detectar qualquer sinal de gravidade, né? Também é uma prevenção. Se eu estou tendo uma cefaleia constante, se a minha nuca está enrijecendo, né? É importante eu estar realizando essa detecção. Quanto à vacina, gente, o esquema ele corresponde a 2 doses administradas aos 3 e 5 anos, tá? Essas doses com intervalo de 60 dias entre elas, tá? Podendo ser um intervalo mínimo de 30 dias. Eu tenho um reforço entre os 12 meses, um reforço feito aos 12 meses e 15 meses, tá? Preferencialmente aos 15 meses. Em crianças, gente, entre 12 meses até 23 meses, né, de idade, sem comprovação vacinal, ela chegou lá no posto, na unidade básica, não tem nada, não tem nenhuma dose de meningocócica, o esquema está incompleto, eu vou administrar uma dose, tá? E essa vacina ela é por via intramuscular. Lembrando, quando eu tenho uma vacina intramuscular para crianças menores de 2 anos, o local mais indicado é o vaso lateral da coxa, tá bom? A nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida, estou à disposição. Somente está me chamando, me comunicando. Espero ter ajudado vocês. Abraços.